sou Patrícia Peck, especialista em Direito Digital. Eu cresci com tecnologia e meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe decidiu me dar um videogame quando eu tinha 8 anos, foi um Atari, para que eu não ficasse na rua. Então eu, minha irmã e meu irmão ficávamos mais em casa jogando videogame e isso me fez apaixonar por tecnologia. Dali eu fui estudar computação, fui estudar linguagens, Basic, COBOL e depois C++, JavaScript, HTML e outras. E eu achei muito legal aprender o idioma das máquinas. E o que mais me fascinou foi ver que você escrevia um código, uma linha de código, é que nem uma regra. E a máquina lê a regra e segue a regra. E o ser humano, você escreve uma regra, ele nem lê, nem cumpre a regra. Meu nome é Marcelo Lau, atuo como perito nomeado pelo juiz e assistente técnico quando sou contratado pelas partes. E sou responsável pela empresa Data Security. Eu entrei na área de forense na época que eu trabalhava em instituição financeira. Uma das minhas atividades estava atrelado à segurança bancária, onde acabou se desdobrando em investigação sobre fraudadores e técnicas de fraude sobre o ambiente de internet banking. Sempre surgiu um grande desafio em tentar identificar não só a fraude em si, mas também os modus operandi. A fraude ela acabou evoluindo bastante dos tempos de 2000 para cá. Podemos dizer até que os fraudadores brasileiros eles são mais criativos do que os dos outros países. O brasileiro ele tem um jogo de cintura muito grande, tem uma grande criatividade, não só conhecimento técnico. Em função disso, como nós tínhamos que estar sempre à frente de possíveis fraudadores, nós tínhamos que entender as técnicas que eles utilizavam, como que esse dinheiro ele saía de um lugar por outro e como as máquinas eram infectadas. Meu nome é Renan Cavalheiro, eu sou professor de um curso de computação forense e análises digitais há 4 anos. A computação forense é uma área que eu gosto de ilustrar assim com 3 conjuntos. Você pode imaginar 3 grupos distintos. Um grupo de tecnologia, que vai trazer todo o respaldo técnico, que muitas vezes envolve todas as áreas de tecnologia, como infraestrutura, desenvolvimento, segurança. Você tem outro grupo, que é o de forense, que traz os respaldos do direito, da questão jurídica, ou seja, tudo que você faz deve ter uma validade legal, né? E você tem o outro grupo, que é o grupo da investigação. Não basta simplesmente você inserir uma técnica, não basta simplesmente você ter uma validade jurídica, você precisa localizar algo ou resolver algo. Então, quando você junta esses grupos, você tem uma intersecção. A intersecção é a computação forense. Então, ela é a área que aplica conhecimento de tecnologia com o respaldo do direito, respaldo de forense, para solucionar casos de investigação. Meu nome é Moisés de Oliveira Cassante, sou policial civil especializado em crime cibernético. O que é um crime cibernético? Quando a vítima procura uma delegacia para informar que foi vítima de um crime classificado como crime cibernético, a partir do momento que ela relatar o que aconteceu com ela, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar qual é a natureza desse crime. Então aí nós vamos achar, a partir da natureza, se cabe ou não nos crimes cibernéticos. E o que são os crimes cibernéticos? São todos os crimes praticados utilizando como meio um computador ou um dispositivo eletrônico. A invasão de sistema que você vem aí, desde os sistemas de telecomunicações, que foram os grandes primeiros ataques hackers lá atrás, que eram até de brincadeira, só para mostrar que eu conseguia entrar e sair, mesmo que eu não mexesse, que eu não fizesse nada. Era até o desafio do entrar e sair sem ser convidado, mostrar que a porta estava aberta. O crime de invasão não era um crime tratado como uma invasão de sistema. Nós temos uma invasão no sentido de domicílio, mas eu deveria passar por uma porta física. Agora, a invasão de sistema é um crime novo, por quê? Porque é uma discussão se eu tenho que ter deixado a porta aberta ou não. Ou seja, eu precisaria passar por uma barreira. Então, isso que diferencia. Então, o crime eletrônico pode ser usando um meio eletrônico para a execução de um crime tradicional, ou cujo fim em si mesmo já seja um sistema informático, já seja um sistema eletrônico, um banco de dados ou a própria internet. Perito, o nome em si, ele está atrelado a uma nomeação que se dá do juiz a alguém que possa auxiliá-lo. Existe um termo jurídico chamado longa-manus, que é a extensão da mão do juiz. Em que situação o perito ele é nomeado?
a todo momento que o juiz ele não tem juízo de valor, ele não tem conhecimento técnico para responder sobre uma questão qualquer que envolva ou que exija um conhecimento técnico. Por exemplo, existe um caso de difamação, o juiz vai olhar a página, pelo conteúdo, ele tem o conhecimento, a filosofia, os aspectos legais para dizer esse conteúdo é efetivamente difamatório. Mas aí a questão é, de fato, este usuário, por exemplo, ali que mostra o nome daquela pessoa, é a pessoa? Existe essa materialidade, essa correlação entre pessoa e usuário? E aí que entra o analista de computação forense, nesse caso, nomeado por um juiz como perito judicial. Então ele vai trazer conhecimento técnico para o juiz, né? Eu gosto de uma frase bem interessante que diz que o perito ele é os olhos do juiz na cena do crime. Que, por exemplo, em situações em que você tem duas empresas, por exemplo, uma empresa, um diretor saiu de uma empresa e levou junto com ele um banco de dados de carteira de clientes de fornecedores. E aí, de repente, nasce uma nova empresa assediando aqueles clientes e a primeira empresa se sentiu lesada, abre um processo contra ela. No momento em que o juiz solicita que um perito o auxilie, você tem os assistentes técnicos auxiliar tecnicamente os advogados dessas partes durante o processo. Os crimes que mais são denunciados na delegacia, em qualquer tipo de delegacia, são os crimes contra a honra, por incrível que pareça. Embora os crimes contra o patrimônio são grandes também. Mas por que os crimes contra a honra? Porque a partir do advento das redes sociais, ficou muito fácil você ofender o próximo. E as pessoas, elas utilizam o meio tecnológico, o computador, ou o tablet, ou o smartphone, para se esconder, pensam que pode se esconder. Então, as ocorrências que mais acontecem, 40% do que nos chega, são os crimes contra a honra. Eu diria que na minha carreira já trabalhei com várias perícias as mais diversas possíveis. Grande parte das perícias que eu faço estão atreladas à identificação de quem é o responsável por aquela mensagem eletrônica que está sendo enviada. Normalmente elas se baseiam em análise de cabeçalho de correio eletrônico, onde nós sempre chegamos a um provedor. O provedor, quando nós falamos, pode ser um provedor de banda larga, tradicionalmente, como a gente conhece. Mas não é só isso o trabalho do perito. Ele precisa também analisar o corpo da mensagem, que pode trazer um link, um conteúdo, uma informação. Quando nós analisamos a escrita de alguém, nós sabemos que cada pessoa tem a sua forma de escrever, de se expressar, seja com terminologias, com pontuações, com erros em português. Com base nisso, nós conseguimos identificar, muitas vezes, essa pessoa mal intencionada que visa, tem como objetivo mandar mensagens anônimas, por características muito sensíveis. Mas, obrigatoriamente, nós temos que pegar essas informações todas e realmente produzir um laudo. A maioria delas tem como objetivo o quê? Uma solicitação de quebra de sigilo junto a provedores. Com essa informação, nós temos, às vezes, o endereço. Esse endereço pode cair numa residência, pode se destinar a um cybercafé. No primeiro caso, que é uma residência ou uma empresa, nós facilmente conseguimos identificar o autor. No segundo caso, quando cai num cybercafé, num hotel ou no estabelecimento público, nem sempre conseguimos identificar a pessoa. Às vezes nós temos que nos valer de imagens de câmeras e outros elementos a mais que ajudarão a informática a identificar o autor. Hoje, inclusive, se torna muito mais interessante periciar um smartphone do que o próprio computador pessoal, porque ele fica direto com você. Acho que muitos devem estar interessados em saber como se faz uma perícia em telefone celular, né? Eu vou demonstrar aqui um exemplo de perícia usando um telefone fictício, um telefone de demonstração. Então, para isso, eu utilizo um software. Esse específico é um software russo, onde os dados aqui já foram extraídos desse telefone fictício e eu consigo ter dados sobre esse dispositivo, chamadas, sua relação. Eu acho que seria legal. Primeira coisa que você pega num telefone celular, identificar o que essa pessoa, objeto da investigação, ela se comunica com mais frequência em comparação aos seus tipos de contatos. Eu posso me interessar, por exemplo, só pelo WhatsApp. Muitos até devem se perguntar, será que é possível reconstituir as informações de WhatsApp numa linha cronológica? Hoje, por incrível que pareça, as pessoas utilizam muito o Facebook e o WhatsApp para se comunicar.
eu consigo saber o nome da pessoa a qual a pessoa está se comunicando e, claro, toda a sequência de mensagens a qual foram feitas as comunicações, incluindo seus anexos. Se eu mandei um vídeo, uma foto, um áudio, eu sou capaz de reconstituir esses dados como um todo. No caso de análise de fraudes de usuários, uma das maiores dificuldades é que, na verdade, as empresas, quando se fala de segurança da informação, tendem a fazer todos os tipos de bloqueios contra a ação do usuário de utilizar, sei lá, WhatsApp, Facebook, comunicadores instantâneos, etc. A empresa costuma bloquear tudo. E o fato é que as pessoas não deixam de usar esses meios. Mas aí, neste caso, o que acontece? As pessoas passam a utilizar seus próprios equipamentos. E quando nós estamos no escopo de numa corporação, você não pode legalmente ter acesso a esses dispositivos, nem mesmo que você tenha essa capacidade técnica para isso. Então, uma vez que a empresa faz o bloqueio e o usuário utiliza no seu próprio dispositivo, que não pode ser analisado por você, a menos que você tenha um mandado judicial, a maior dificuldade é justamente a escassez de dados. E aí você entra em outras cascatas, que é, por exemplo, a questão da criptografia. Um usuário com um pouquinho mais de acesso à informação criptografa uma pasta, ele até faz uso de comunicação dentro da empresa, mas ele passa a fazer uma segurança daquilo, etc. Então, a tecnologia está andando e um pouco atrás dela a investigação tem que se desenvolver tecnicamente também. Bom, normalmente o celular ele se torna um repositório vasto de arquivos, sejam documentos, fotos, vídeos, entre outros. Se eu vier a selecionar só os arquivos com geolocalização, o que são arquivos com geolocalização? São arquivos que contêm coordenadas, longitude e latitude. Eu quero saber onde a pessoa esteve. Então, para isso, eu posso mostrar no mapa, ter isso plotado, de tal forma que eu sou capaz de identificar foto a foto que eu tenho aqui dentro do meu ambiente, com a reconstituição, inclusive, sobre a fotografia em si, onde eu posso mostrar, ou características sobre aquela fotografia, em que local ela se encontra, para que ela possa servir como meio probatório. Então, em termos de perícia, hoje em celular, você praticamente carrega a sua vida, já que eu consigo não só saber dados de navegação, mas o que você utiliza dentro do Dropbox, o que você utiliza dentro de softwares de navegação, ou até Google Maps. Por exemplo, se eu utilizo aquilo para navegar, para ir para algum lugar, eu sou capaz de saber, por exemplo, reconstituído via browser, em que local você esteve em tal dia, em tal horário, simplesmente carregando aqui por uma tela do seu computador. O atacante, por si só, ele prefere praticar o crime virtual do que o crime normal. Por quê? Porque ele pratica a qualquer hora do dia, da maneira que ele quer. Ele não precisa de meios violentos. Ele sabe que ele não vai ter um confronto direto com a polícia. É diferente do assaltante de banco, por exemplo, que ele vai entrar lá, ele vai assaltar, mas lá fora pode ter várias viaturas e ali ele vai ter um choque com a polícia e a vida dele está em um risco maior. O criminoso virtual, ele está confortável. Ele está ali, primeiro que ele sabe que a vítima ela pouco se previne, a vítima ela tem o conhecimento, não tem essa preocupação, e aí ele se aproveita dessa falha para cometer o crime. E a vítima virtual é muito fácil de você encontrar. Você, para aplicar um golpe na internet, é muito simples. Então nós temos aí, vou pegar um tipo de golpe muito famoso que chama-se golpe nigeriano. O que é esse golpe aí? Um determinado grupo de pessoas entram nas redes sociais, nas salas de bate-papo para conseguir cativar principalmente mulheres em um relacionamento. E começa ali a fazer uma amizade, aproveitando o quê? Aproveitando a carência da vítima, aproveitando o momento de fragilidade da vítima, e ele usa nada mais, nada menos do que muita boa conversa, até que chega num ponto e pede para a vítima: olha, eu vou visitar você aí no seu país, só que eu preciso de um dinheiro. Aí a vítima vai lá e deposita. Já houve casos que chegou para mim que a vítima, o atacante liga para ela e fala: olha, eu já estou no aeroporto, só que eu trouxe uma mala com alguma quantia em dólar. E foi presa essa quantia. Para eu liberar essa quantia, para eu poder chegar até a sua casa em 2, 3 horas, eu preciso de 3, 4, 5 mil reais. E a vítima ainda deposita, acreditando que realmente ele está com uma mala cheia de dinheiro, cheia de dólar no aeroporto, aguardando essa liberação.
Porque quando o criminoso quer praticar o crime, ele geralmente está se aproveitando da fragilidade. Alguém usa a senha de alguém, acessa o ambiente de alguém. Então você vai para vingança pornô, para exposição de intimidade, uma prática de bullying, uma invasão não autorizada. Então entrei na máquina de alguém, para daí da máquina de alguém pegar aquela foto da pessoa, para daí publicar a foto daquela pessoa, expondo ela por uma vingança pornô, ou seja, normalmente você chega tendo uma sequência, 3 ou 4 crimes juntos, praticados para alcançar um resultado. Por isso, que quando nós estamos formando um cidadão, um indivíduo, uma criança, a tolerância com a mentira pequena, mentir a idade para estar dentro de um serviço, é algo tão difícil e complicado do ponto de vista social. Em termos de sustentabilidade, se eu deixar e tolerar um menor de idade que não tem a idade mínima que o serviço exige, e a maioria exige 13 anos, porque até 12 anos incompleto é criança, né? Acesse ali, então ele mente a data de nascimento, tá ali. Quem começa mentindo com menos de 13 anos da idade faz o primeiro passo para o resto dos crimes. Então, parece pequeno, né? Eu menti a idade para o Periscope, eu menti a idade para o Instagram, eu menti a idade para o Facebook, mas ali começa a nossa quebra de integridade da ética, né? E ali começam os crimes eletrônicos. O combate ao crime, ele exige atitude proativa. Ele exige o preparo da vítima, então a gente tem que ter um preparo do Estado, tem que ter campanha educacional para você preparar o que a gente chama linha de frente. Eu dou treinamento para alto comando militar, né, para treinar forças de defesa. Então, se você não prepara o cidadão, ele é o seu primeiro soldado na linha de frente ao combate ao crime. Ele tem que saber não cair no golpe. A primeira coisa que nós estamos sendo cobrados nessa sociedade da internet é a nossa própria privacidade, a nossa própria informação, ou seja, é moeda. Se está sendo barato ou está saindo caro, depende muito, cada um está negociando com essa moeda. A partir de você ser treinado sobre isso, que para quem eu estou dando meus dados, se eu compartilhar uma senha, se eu compartilhar um acesso à internet, se está no meu nome, a autoria vai ter sido minha. Então, a máquina, ela não tem responsabilidade jurídica. Quem tem responsabilidade jurídica é o dono da máquina. Tem um princípio no direito em todos os países que a coisa perece para o dono. Seu relógio fez alguma coisa, foi você. Seu carro fez alguma coisa por aí, foi você. Você deixa alguém usar o seu Wi-Fi, foi você. O princípio da responsabilidade é do dono. Cabe a ele depois dizer quem foi o usuário. Quando você começa a educar a população desde criança sobre responsabilidade, liberdade com responsabilidade, que a tecnologia gera responsabilidade, você preparou a linha de frente. Ele não vai deixar qualquer um usar o celular dele de qualquer jeito, usar o Wi-Fi dele de qualquer jeito, porque hoje é fácil. A pessoa chega na casa de alguém, qual é a senha do Wi-Fi? Como assim? O que você vai fazer no meu Wi-Fi? Não é verdade? Tô monitorando. Então, se você disser, tô olhando, porque eu não sei o que você vai fazer no meu nome. Quando nós falamos de investigação e poderio em termos investigativos, nem sempre realmente pode-se contar com as melhores ferramentas disponíveis e imagináveis. Talvez diferente do que se imagine, há muitas soluções open source, gratuitas, que se pode realmente se efetivar uma atividade pericial. Dentro dos órgãos da justiça, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós temos a Polícia Federal. São órgãos distintos do governo que tratam e que lidam com seus equipamentos de uma maneira distinta. Quando nós falamos da Polícia Civil, quem cuida da perícia é a área de criminalística. Nem sempre toda a polícia está aparelhada, nem sempre eles podem contar com todos os equipamentos. Isso não significa necessariamente que os bandidos se tornam impunes em uma situação como essa, porque os investimentos eles acabam vindo proporcionalmente às necessidades. É claro que é fato afirmar que a iniciativa privada, em geral, ela tem como investir com uma maior facilidade do que a iniciativa pública, já que muitas vezes eles têm que tomar preços, entre outras coisas. Eu formo profissionais nessa área, formo profissionais, inclusive, de governo na área investigativa, em prevenção e investigação em crimes eletrônicos. E nem sempre há verba suficiente para que eles possam ser treinados ou estarem atualizados. Infelizmente, há situações onde os equipamentos são adquiridos e nem sempre
são atualizados por não existir verba para isso. Por outro lado, os profissionais que eu conheço que trabalham nessa área, junto ao governo, são extremamente dedicados. A maioria deles trabalha com o que tem e fazem o melhor que podem com o que conseguem dispor. Se você for formar profissionais, você forma os profissionais de verdade ou você contrata uma consultoria que faça isso, né? Houve uma situação numa empresa em que um funcionário estava sendo suspeito de acessar sites adultos, né? O TI, né, a parte de segurança da empresa, decidiu fazer uma análise no computador dessa pessoa, sem acompanhar todos os procedimentos que a computação forense exige, que é a parte de coleta, né, visando o fórum, visando manter a integridade da prova. E aí, nisso que eles foram mexer no computador, realizaram pesquisas contra alguns sites. O fato deles realizarem essas pesquisas dentro do computador gerou um registro informando que aquela pesquisa foi feita. E aí ele realizou essa pesquisa, um pouco depois ele foi em uma outra área do computador e pesquisou novamente. E ele encontrou o site. Quando eles entregaram pra gente, nos informaram da seguinte maneira: eu só preciso que você valide isso aqui porque eu quero uma empresa de nome para validar essa descoberta que eu fiz. Mas no final das contas, o que a gente conseguiu validar foi que é o seguinte: quem criou o registro que eles encontraram foram eles mesmos, ao fazer a primeira pesquisa. Então a grande moral da história é a coleta não é um assunto simplesmente simples e qualquer pessoa deva fazer, né? É muito importante que quem efetuar a coleta dessas evidências tenha uma formação não somente técnica, mas de forense e de investigação, para conseguir fazer um bom trabalho. Quando eu comecei, nem tinha muitos livros. Então, muita coisa do direito digital até hoje está escrito como propriedade intelectual. Um direito para proteger direitos autorais. Nem são obras vocacionadas já pensando o direito digital como a evolução do direito, que é uma tese que eu venho defendendo aí nos últimos 17 anos. E escrevi uma obra sobre isso em 2002, chamada Direito Digital, por conta disso. Porque não tinham livros. Então, já que não tem livro, vou escrever um livro. O profissional que quer trabalhar com isso tem essa dificuldade de literatura. Muitas faculdades não trazem isso na graduação, só em nível de pós. E a gente vive a geração da ansiedade. Então, muitos alunos buscam, de forma autodidata na internet, aulas online, vídeos, materiais já publicados, e tem dificuldade de ter um orientador para ajudar num TCC, numa dissertação. Então, tem que ter vontade, tem que ter muita garra, vontade de correr atrás e ser autodidata. Porque se ela ficar dependendo de um estímulo externo, de que alguém a estimule, ela já vai trazer, já tem um campo árido. Então, ela tem que realmente trilhar esse caminho. E nos últimos 17 anos, posso dizer que agora temos mais autores de pouco tempo para cá. Fora isso, o resto continua sendo estudar e fazer certificações técnicas e aprender como é que as coisas funcionam e ler muito.